aí, gente, como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? Olha só, nós já vimos vários conteúdos de matemática e hoje a gente muda o eixo temático. Hoje a gente sai de geometria, de grandezas, essas coisas todas e a gente entra em números. A gente retorna a trabalhar com operações. Quais operações nós já estudamos? Vocês estão lembrados? Vamos relembrar? Eu tenho a primeira operação matemática, que é a adição. A segunda operação matemática, subtração. A terceira, multiplicação. A quarta, divisão. A quinta, ela é nova para vocês, ela apareceu esse ano. A quinta operação é a potenciação. E a última operação que nós trabalhamos, que nós estudamos, que nós aprendemos esse ano, foi a radiciação com números naturais. E agora, sabe o que vai acontecer? Nós vamos juntar todas essas operações para a gente poder resolver e chegar ao resultado. E quando a gente junta mais de uma operação, duas, três, quatro, cinco, nós temos uma expressão numérica. Acredita? Tem muita gente que adora fazer expressões numéricas. Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro esse conteúdo. Na realidade, esse conteúdo, ele é um conteúdo que o que exige da gente é a organização. Se a gente tem organização, certamente nós seremos muito felizes nesse conteúdo. Então, vou diminuir minha janelinha e eu quero que vocês olhem o cenário que a Tia Vanessa está hoje. Gente, vocês estão vendo o meu cenário? Gente, é uma pista. Olha só, é uma estrada. O que será que tem a ver essa estrada com o nosso conteúdo? Ai, ai, ai. Então, aqui, ó, vou trazer para vocês o nosso título de hoje, que é de expressões numéricas com números naturais. E agora aqui embaixo, ó, olha só o que vai aparecer. Para seguirmos, devemos nos atentar aos detalhes. Será que quando a gente sai de um ponto a outro, a gente precisa se deslocar, que a gente entra no carro, a gente também tem que estar atento aos detalhes? Ou será que a gente é só ligar o carro e sair dirigindo meu carro? Dirigindo meu carro. Não, né, gente? Tem várias regras, vários critérios. A gente tem que estar atento a muita coisa para a gente conseguir chegar no nosso resultado final, que é o nosso ponto de chegada, com segurança, com tranquilidade, da forma que deve ser. Né? Então, a ideia da gente colocar essa estrada aqui para vocês é exatamente essa. Na hora que a gente entra no carro, nós temos que ter prioridade. A gente tem que saber qual é a ordem de prioridade. Eu estou parada aqui, eu tenho várias coisas no meu cenário, mas a minha prioridade é prestar atenção nisso ou naquilo, ou prestar atenção na placa, ou prestar atenção no sinal. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Nós vamos fazer uma analogia com essa situação do trânsito. Então tá aqui o nosso carro e de repente nós temos a primeira parada. Nós temos aqui a primeira situação onde ele deve parar para pensar. Quando aparece a primeira situação, é a primeira prioridade desse carro. Quando a gente está resolvendo nossa expressão numérica, eu paro porque a prioridade é resolver quem? Você sabe? Que operação eu tenho que ficar atenta para resolver primeiro? Essa daqui é a operação de radiciação e potenciação. Então, ela está no nosso primeiro nível de prioridade. E aí, de repente, ele resolveu ali essa questão de potência de raiz e continua dirigindo meu carro, dirigindo meu carro. Eu vou à praia dirigindo o meu carro. Parou. Olha lá, outra parada para a gente prestar atenção. Nessa parada, o que será que esse carro deve resolver? Ele deve resolver multiplicação e divisão. Então, a minha segunda prioridade é a operação de multiplicação e a de divisão. Tia Vanessa, vou fazer aqui uma pergunta que os alunos costumam fazer. E se eu tiver na expressão numérica só multiplicação e divisão? Quem eu resolvo primeiro? Você resolve primeiro quem aparecer primeiro. A mesma coisa vai acontecer se na sua expressão numérica só tiver radiciação e potenciação. Quem eu resolvo primeiro? Eu resolvo quem aparecer primeiro. Mas, se a gente tiver nesse momento uma expressão numérica onde apareceram
radiciações e potenciações, e multiplicações e divisões. Quem eu resolvo primeiro? Eu vou resolver a radiciação e a potenciação, porque ela está no primeiro nível de prioridade, para depois a gente resolver multiplicação e divisão. E aí a gente pode continuar a nossa viagem. Então, olha aqui está o carrinho. Gente, está faltando mais operações, está? Então, eu já parei a primeira vez, parei a segunda vez. O que será que vem por aí? Na nossa terceira parada, quem é a nossa prioridade? Essa daqui, ó. Adição e subtração. Então, vamos organizar? Eu tenho radiciação e potenciação como primeiro nível de prioridade, segundo nível de prioridade, multiplicação e divisão, e terceiro nível de prioridade, adição e subtração de números, tá? Beleza, tia Vanessa, e agora eu sigo a minha viagem tranquilamente até o nosso ponto de chegada sem nenhum outro obstáculo. E aqui nós temos um exemplo. O que será que vem por aí? Gente, vou arrastar minha janelinha aqui para esse lado. Eu não costumo ficar desse lado, né, gente? Costumo ficar mais do outro. Mas eu tenho que me preocupar com esse critério. Eu resolvo uma expressão numérica linha a linha. E eu tenho que repetir todos os elementos que não foram usados na próxima linha. Como assim, tia Vanessa? Desse jeito, olha só. A expressão de hoje é 4 vezes o 5 mais 3 dividido por 1 menos 3. Então, vamos pensar. Eu tenho multiplicação, depois eu tenho adição, depois eu tenho divisão e eu tenho subtração. Gente, eu tenho uma, duas, três, quatro operações. Vamos lembrar. O meu primeiro nível de prioridade são potências e raízes. Mas nessa expressão eu não tenho nem potenciação, nem radiciação. Então vamos para o nosso segundo nível de prioridade. O meu segundo nível de prioridade são as multiplicações e as divisões. E eu tenho isso aqui nessa expressão. Então, ó, eu tenho uma multiplicação aqui e uma divisão aqui. Se eu tenho multiplicação e divisão, quem eu resolvo primeiro? Quem apareceu primeiro? Então, aqui eu vou resolver primeiro 4 vezes o 5. Vocês estão vendo que eu vou resolver o 4 vezes o 5, mas o mais 3 dividido por 1 menos 3 a gente não vai resolver. Então, ó, eu substituo 4 vezes 5 por 20 e eu vou repetir todo mundo que nós não usamos que estava na linha anterior. Então, ó, a partir daqui, eu tenho que ser capaz de continuar a minha expressão numérica sem deixar ninguém para trás. Eu tenho que vir com o meu bagageiro cheio. Eu não posso sair largando as coisas por aí, tá? Então, dentro do nosso carro, tem todas essas operações ainda para a gente resolver. Então, aqui agora eu tenho, ó, 20 mais 3 dividido por 1 menos 3. Eu tenho adição, divisão e subtração. Quem eu resolvo primeiro? Então, no nosso nível de prioridade, olha, eu tenho a divisão ainda. Então, eu vou resolver a divisão, que é o 3 dividido por 1, só que eu vou repetir as operações que eu não usei. Então, quem eu não usei? Ainda a adição, que é o 20 mais, e a subtração, que é o menos 3. Então, ó, eu repeti o 20, repeti o mais, porque eu não usei o mais, e eu substituí 3 dividido por 1 por 3. E eu repito o menos 3. Então, a partir dessa linha agora, eu só tenho duas operações: adição e subtração. Quem eu resolvo primeiro? Eu resolvo quem aparecer primeiro. Por quê? Porque tanto a adição quanto a subtração estão no mesmo nível de prioridade. Então, eu vou resolver quem apareceu primeiro. 20 mais 3, que é igual a 23. Tia Vanessa, por que você repetiu esse menos 3? Porque eu não usei a subtração nessa linha anterior. E aí a gente desce com menos 3. E por último, finalmente, a gente chega no nosso ponto final, fazendo a nossa subtração. 23 menos 3 é igual a 20. Então, a minha resposta é igual a 20, certo? Tia Vanessa, todas as expressões são desse jeito? Não.
Cada expressão tem a sua particularidade, mas todas as vezes nós vamos utilizar os mesmos critérios para a gente resolver, tá bom? Vamos para o próximo? A partir daqui, o agora é com você. Nós vamos conversar a respeito dessas três operações, dessas três expressões, mas você vai tentar fazer, tá? Então, ó, a primeira expressão, eu tenho 4 elevado ao quadrado menos 1, mais 27 dividido por 9 mais 10. Aqui eu tenho potenciação, subtração, adição, divisão e adição. Quem eu resolvo primeiro? No meu nível de prioridade está as radiciações e as potenciações. Nessa expressão, eu só tenho a potenciação. Então, primeiro a gente vai resolver a potência. Depois, ó, eu tenho que resolver multiplicação e divisão. Porém, nessa expressão numérica, eu só tenho a divisão. Mas olha só, eu resolvi a potência e agora eu resolvo a divisão, eu estou deixando 2 operações sem resolver. O que eu faço com elas? Eu posso largá-las por aí? Não posso, eu tenho que repetir linha a linha, tá? E aí, depois que resolver a divisão, eu fico com subtração, adição e outra adição. E a gente resolve quem aparecer primeiro, tá? Já na expressão número 2, eu tenho 25 menos 28 dividido por 14, mais 7 elevado ao quadrado, mais a raiz quadrada de 16. Então, aqui, ó, primeiro nível de prioridade, radiciação e potenciação. Então, na primeira linha, você vai resolver o primeiro nível de prioridade. Então, vai repetir todo mundo até esse sinal de mais aqui, ó, até a adição. Resolve quanto que é 7 ao quadrado, já bota a resposta, mais a raiz quadrada de 16. Também já coloca a resposta. E aí você vai ter subtração, divisão, adição e adição. No segundo nível de prioridade, nós teremos a divisão. Não temos multiplicação nessa conta. Então, a gente repete todo mundo de adição e subtração, resolve a divisão e passa para o próximo, tá? E a última, olha, é bem parecida com a segunda. Eu tenho também a potência e raiz, eu resolvo essas duas, vou repetir todo mundo que não é potência nem raiz, e aí na próxima linha eu tenho ó, multiplicação, a tia Vanessa colocou o xizinho só para facilitar, mas você pode colocar aí no seu caderno o pontinho da multiplicação, e aqui o sinal da divisão. Então eu posso resolver na segunda linha multiplicação e divisão, repetindo a adição, a subtração e a adição. E aí vai para o nível de prioridade. Vai dar tudo certo e volta aqui para a gente fazer a correção. Beleza? Vou ficar aqui esperando. Então vamos à correção. Conseguiu fazer tudo? Fez bem organizadinho no caderno? Então vamos embora. Olha lá, vamos corrigir. Eu tenho 4 ao quadrado menos 1 mais 27 dividido por 9 mais 10. O que a tia Vanessa costuma fazer? Eu costumo fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui e faço essa ondinha, que é uma chave. Só que em sala de aula a gente faz assim, ó. Olha a onda, clap, clap. E aqui eu marco para você quem é a sua prioridade nesse momento. Quanto que deu 4 elevado ao quadrado? Vamos relembrar? 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes o 4. 4 vezes o 4 é igual a 16. Você está vendo essa continha que a gente está fazendo aqui no cantinho? Isso se chama caixa de cálculo. Tia Vanessa, mas para que serve a caixa de cálculo? A caixa de cálculo serve exatamente para a gente organizar os cálculos da nossa expressão numérica, tá? E aí facilita não só para a correção, quanto a organização espacial do seu caderno, quanto a organização mental da atividade que você está desenvolvendo. Então, a gente costuma fazer assim, ó, eu posso numerar tanto o númerozinho indo-arábico quanto o número romano. Então, eu venho aqui e faço assim, ó, a minha primeira continha está na caixa de cálculo. E eu já posso vir aqui e colocar a minha resposta. Olha lá.
Eu venho aqui e coloco 16, essa é a resposta, de 4 ao quadrado. Mas eu não posso deixar para trás o menos 1 mais 27 dividido por 9 mais 10. Então, eu venho aqui e eu repito, menos 1 mais 27 dividido por 9 mais 10. E agora, tia Vanessa, o que eu faço? Vamos analisar. Quem é minha prioridade a partir dessa linha? A partir dessa linha, eu tenho subtração, adição, divisão e adição. No nosso nível de prioridade, quem eu resolvo primeiro? Eu resolvo a divisão. A divisão será a nossa próxima conta. Olha a onda, olha a onda. Clap, clap. Pessoal, quanto que deu 27 dividido por 9? 27 dividido por 9 é igual a 3. Essas continhas estão bem fáceis, porque na realidade o que a gente está estudando e aprendendo agora são as ordens de prioridade e como a gente deve organizar essas contas, tá? E daqui a pouquinho vai ficando um pouco mais recheado as nossas expressões. Ó, agora eu vou resolver o 16 menos? Não, então eu vou repetir. Eu vou resolver o 27 dividido por 9, que é igual a 3. Então, ó, mais 3 mais 10. Veja que eu repeti todo mundo que eu não usei. E substituí o 27 dividido por 9 por 3. Vou colocar bem baixinho aqui, ó. Pronto. Agora, eu tenho subtração, adição e adição. Quem eu resolvo primeiro? Eu resolvo quem aparecer primeiro, porque tanto a subtração quanto as adições estão no mesmo nível de prioridade. Então, ó, olha a onda, clap, clap. Eu vou resolver 16 menos 1. Quanto que deu 16 menos 1? Tia Vanessa, 16 menos 1 dá 15. 15 mais 3 mais 10. Repetir, ó, que eu não resolvi na linha anterior. A partir daqui, 15 mais 3 mais 10 é a mesma operação. Eu posso resolver todas de uma vez? Eu até posso, mas hoje a gente vai fazer etapa por etapa. Então, ó, quem apareceu primeiro foi o 15 mais 3, e aqui estarei eu resolvendo. 15 mais 3 é 18, mais 10. E 18 mais 10 dá quanto? Fala aí para mim. 28. A nossa resposta é igual a 28. E aí, me conta, você acertou? Me conta aqui. Você pode até escrever no vídeo, tá? Sem problema nenhum. Os comentários ficam abertos exatamente para vocês poderem conversar com a gente. Vamos agora para a questão número 2. E aí eu quero que você tenha isso aí bem bonitinho no seu caderno para servir como modelo, tá bom? Vamos aqui para a questão número 2. De questão 2, nós temos essa expressão numérica. Lembrando da ordem de prioridade, eu tenho divisão, eu tenho potenciação e radiciação como primeiro nível de prioridade. E aqui, ó, por incrível que pareça, eu tenho as duas aqui, as duas operações, tanto a potenciação quanto a radiciação. Nessa linha, eu posso resolver as duas ao mesmo tempo? Eu posso, não tem problema algum. Até porque o resultado da potência não interfere no resultado da raiz. Então, eu posso sim vir aqui, ó, fazer olha a onda, clap, clap. Deixa eu fazer aqui uma caixa de cálculo bem bonita. E, ó, coloquei caixa de cálculo e agora a gente vai fazer a conta aqui no cantinho, ó. 7 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes o 7. E 7 vezes o 7 é igual a 49. Eu já vou aproveitar e resolver a minha segunda operação, que é a raiz quadrada de 16. Nesse espaço, você pode usar para fazer todas as suas tentativas. Se você não lembrar que 4 vezes 4 é igual a 16, ou seja, que a raiz de 16 é igual a 4, você pode utilizar para fazer a sua tabuada, para fazer todas as suas possibilidades de resposta, e quando você achar, você pode circular, tá bom? Então, vamos embora aqui, ó. Eu vou repetir o 25 menos 28 dividido por 14 e vou substituir o 7 ao quadrado por, olha aqui em cima, ó, na nossa caixa de cálculo,
por 49, mais qual a raiz quadrada de 16? 4. Perfeito. Vou colocar aqui bem no meio para ficar fácil de vocês entenderem. Agora, a partir dessa linha, eu tenho subtração e divisão, adição e adição. Quem eu resolvo primeiro? Gente, no segundo nível de prioridade são as multiplicações e as divisões. Eu só tenho essa divisão para fazer. Então, olha a onda, clap, clap. Vou trazer minha janelinha para o outro lado. Vou colocar aqui, ó, terceiro nível, ou terceira conta. Quanto que dá 28 dividido por 14? Quantas vezes o 14 cabe dentro de 28? 2 vezes, tia Vanessa. Mas se eu precisar fazer a conta de divisão, é aqui na caixa de cálculo que você vai fazer. Então, vamos lá. Vou repetir o 25 menos 28 dividido por 14 dá 2, mais 49 mais 4. Vou colocar bem embaixinho para você entender melhor. Ó, essa operação, logo embaixo aqui está o 2. Gente, e a partir daqui é a parte tranquila, porque eu só tenho subtração e adição. Quem eu resolvo primeiro? Eu resolvo primeiro quem aparecer primeiro. Então, aqui, ó, eu tenho 25 menos 2 primeiro. Quanto que dá 25 menos 2? Dá 23. Mais 49 mais 4. Vanessa, a partir daqui, 23 mais 49. Tia Vanessa, não sei fazer de cor. Não tem problema. Olha a onda, olha a onda. Olha, eu pulei essa continha que estava bem fácil, então eu pode chamar essa daqui de quarta conta. E a gente soma aqui, ó. 23 mais 49. Há professores que dizem, que assim arriscam em dizer que a caixa de cálculos ela acaba sendo mais importante do que a expressão numérica. Saibam de uma coisa, numa expressão numérica, a parte mais importante dela é o desenvolvimento e não a resposta final. Então, muitos alunos acabam teimando em pensar que o importante é a resposta final. E aí você joga fora toda a parte importante da expressão numérica. Tanto que numa avaliação, a parte que te dá maior pontuação é exatamente o que você apresenta linha a linha, e não só a resposta final, tá bom? Então, muito cuidado nesse conteúdo, tá? 3 mais 9 dá 12, o 2 fica e o 1 sobe. 1 mais 2 dá 3, mais 4 dá 7. Pronto. Eu já encontrei que 23 mais 49 dá 72, mais 4. Tia Vanessa, eu não preciso fazer 72 mais 4, já sei que é igual a 76. Tudo bem, sem problema algum. Então, a nossa resposta, 76. Aqui na número 3, nós temos duas operações, que é a radiciação e a potenciação. Ó, olha a onda, olha a onda. E aqui no final eu tenho uma raiz. Olha a onda, olha a onda. Então, eu venho, ó, minha primeira continha, 3 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes o 3, que é igual a 9. E a minha segunda continha é a raiz quadrada de 9. Quanto vezes quanto dá 9? 3. Então, agora, ó, toim, vamos aumentar aqui. Eu tenho 9, vou repetir todo mundo que eu não usei, menos 180 dividido por 9, mais, qual é a raiz quadrada de 9? 3. Ó, vou colocar aqui no meio termo para facilitar. Agora, galerinha, a gente tem essa situação aqui, ó. Eu tenho multiplicação e divisão, que estão no segundo nível de prioridade. Então, eu vou resolver. Olha a onda, clap, clap. Eu tenho a terceira e a quarta continha. Quanto que dá 15 vezes o 3? Eu venho aqui, ai, tia Vanessa, eu não sei, que dá 45, não sei de qual. Vem, faz a conta. 3 vezes 5 dá 15, vai 1. 3 vezes 1 dá 3, mais 1 dá 4. Então, aqui eu já sei essa conta. E quanto que é 180 dividido por 9? Quantas vezes o 9 cabe dentro de 20?
Oh, dei a resposta. Dentro de 9 é 20. Ai, gente, spoiler. Eu não vou nem pedir desculpinha, porque tem aluno que gosta, né, de um spoilerzinho. Então, eu tenho 9 mais 45 menos 20 mais 3. E a partir daqui é só adição e subtração e eu resolvo quem aparecer primeiro. 9 mais 45 dá 54, menos 20 mais 3. Na minha próxima linha, 54 menos 20, 34 mais 3. E por último, 37. Essa é a nossa resposta. Me conta o que você fez dessas expressões. Você acertou todas? O que você errou, você conseguiu entender? Essa é a parte mais importante. Agora, olha só o que vai acontecer. Vou subir minha janelinha e você já vai se preparar para a nossa próxima atividade, que vai vir em outro vídeo a correção, que é a página 73, questão, vou conferir, questão 86, tá bom? Ó, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!